Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse momento de Lexio Divina da nossa paróquia Santa Luzia. A nossa paróquia agora nesse esforço, de ajudar a combater essa pandemia, tentando mais uma vez pedir que as pessoas fiquem em casa, mas sabendo da importância de estar juntos em oração, junto como igreja. A nossa igreja retoma a Lexio Divina desde o dia 14 desse mês. A gente voltou com as nossas orações da Lexio Divina, a nossa leitura orante da Bíblia. E é muito importante que a gente se mantenha em casa, muito importante que a gente se mantenha em casa, mas é muito importante também que a gente se mantenha em oração, unidos como igreja, dentro de nossas casas, mas unidos como igreja. A gente sabe que a Lexio Divina é esse processo de leitura da Bíblia, essa leitura orante da Bíblia, tem esses passos que a gente tanto conversou aqui durante aquele primeiro período em que a gente fez a Lexio Divina também aqui pela internet, pelo Facebook da nossa paróquia. Então são momentos, são passos em que a gente primeiro faz a leitura bíblica, prestando atenção em todas as palavras, as vírgulas, as entrelinhas, tão importantes na nossa palavra de Deus. Depois a gente medita um pouco sobre aquela palavra, sobre o que aquela palavra quer nos dizer neste momento histórico da nossa vida. Depois a gente faz uma oração sobre aquela palavra, com base naquela palavra, e depois a gente faz a contemplação. E também uma coisa importante, que é um momento de partilha com o outro, de compartimento, de compromisso com o outro, que é importante também que essa leitura bíblica nos coloque diante do nosso próximo, diante do nosso irmão. Senão a gente vai ter também uma fé vã, uma fé que não nos faz comunidade. Então é como se nesse processo Deus fala conosco através da palavra, nós nos debruçamos sobre o que Deus falou conosco, Deus fala conosco na leitura, a gente medita sobre a leitura, a gente olha para ela, depois é como se a gente estivesse falando com Deus através da nossa oração e depois contemplando Deus no nosso dia a dia através também desta palavra. Então vamos fazer a leitura da palavra de hoje, vamos pegar o Evangelho de hoje, para também a gente já começar a pensar quando a gente for participar das missas online, através das rádios católicas, das televisões católicas, também a gente também já começar a pensar na leitura bíblica de hoje no Evangelho. Então vamos assim começar essa leitura do Evangelho de hoje, que está no livro de João, no capítulo 6, dos versículos 16 a 21. Então pegue sua Bíblia, abre lá no livro de João, o Evangelho de João, o capítulo 6, e os versículos 16 a 21. Vamos lá? Então vamos começar a leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Evangelho, leitura do Evangelho de João. Diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite. E Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Então ficaram com medo, mas Jesus disse: Sou eu, não tenham medo.
Eles quiseram recolher Jesus na barca, mas nesse instante a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento de meditação da palavra, ainda de leitura, vamos voltar, nesse texto e olhar qual é a palavra que chamou mais atenção, a frase que chamou mais atenção. Se você quiser ir agora no seu lar, quiser verbalizar, falar essa palavra, falar essa frase, para que fique, como chamou atenção no seu coração, também fique marcado também na sua mente, Soprava o vento forte, o mar estava agitado. Jesus disse: sou eu, não tenho medo. Tantas frases que tem na palavra de Deus, na nossa Sagrada Escritura, que falam ao nosso coração e à nossa mente em momentos diferentes. Para esse momento de meditação, esse evangelho de hoje, a gente vê na Bíblia, que Jesus, esse texto, ele vem logo após a multiplicação dos pães, o quinto sinal, o quarto sinal do livro de João. Ele vem logo depois dessa multiplicação, e esse milagre tão importante, esse sinal tão importante, em algumas cabeças também criou alguns problemas, digamos assim. Pessoas que pensaram que Jesus estava ali para resolver aqueles problemas práticos, com um rei, um Messias rei, que veio tirá-los dos seus problemas, mas com magia, com fórmulas muito prontas, que é claro que ele é o nosso Messias e veio nos ajudar e veio nos livrar do pecado, ao qual nós éramos presos, mas eles esperavam um Messias que acabasse com seus problemas sem a sua ajuda, sem que passassem pela vontade de cada um, e sim como se fosse um rei com uma espada na mão, e que fosse enfiar aquela espada nos inimigos e matar os inimigos e acabar com os problemas. Mas a gente sabe que, independente da nossa fé, os problemas continuam. Os problemas continuam. Você vê que os discípulos, após a multiplicação dos pães, estão no barco e o vento sopra forte e o mar está agitado. Quer dizer, os problemas continuam. Existem problemas, e problemas sérios que devem ser resolvidos, e dentro, muitas vezes, da comunidade, e muitas vezes, a gente não percebe que Jesus está conosco. A palavra diz que o vento soprava forte, o mar estava agitado, que os discípulos tinham remado, mas que Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles, quando a gente sabe que Jesus está sempre conosco, e às vezes a gente não percebe isso. E muitas vezes também, quando Jesus vai ao nosso encontro, que Jesus vai sempre ao nosso encontro, a gente também não entende isso, não entende esse processo, porque a gente quer soluções prontas. E Jesus vem sobre as águas, vem sobre o vento, sobre o mar agitado. Jesus é o Senhor do vento, Jesus é o Senhor das águas. Então, mesmo quando você está, meu irmão, minha irmã, na tribulação, mesmo quando você está com problema, você tem que colocar a tua fé em Jesus e encarar os teus problemas.
Não tenha medo, Jesus falou aos discípulos, e fala a cada um de nós também hoje. Não tenha medo. Ele fala, eu sou. Quando Jesus fala eu sou, é uma expressão muito forte, né? Bíblica, uma expressão muito forte, eu sou. Deus, eu sou, é Deus, né? Yahvé, eu sou, eu estou. Então a gente tem que confiar nesse Jesus, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, que Ele estará conosco, mesmo quando a barca, a nossa pequena barquetazinha, estiver enfrentando mar agitado e vento forte. Então vamos sempre colocar a nossa fé em Jesus, de que Ele está conosco e nos ajudará a passar pelos problemas, a enfrentar os problemas, sempre estará conosco. Mesmo que a gente esteja com medo, vamos tirar o medo, colocar o medo de lado e dar espaço à nossa fé em Jesus. Amém? É claro que a gente pode tirar desse texto muito mais reflexões, muitas mais lições, muitas lições. Essa foi apenas um pequeno caminho. Então, se você tiver oportunidade hoje ainda, neste dia, volte a esse texto, leia ele de novo, reflita de novo, medite de novo. Quem sabe Deus colocar aí no teu coração, na tua cabeça, outras lições, outras reflexões também para você buscar para o seu dia a dia. Como exercício de escuta e de conversa com Deus, a gente propõe sempre a oração, né? A oração é a força do homem, a fraqueza de Deus. Então, assim seria importante que a gente fizesse a nossa oração com base nessa leitura, né? Eu sempre gosto de fazer a oração e eu compartilho nesse momento com vocês, mas hoje eu queria compartilhar uma outra oração, a oração que está hoje na Laudes, que é nossa oração da liturgia das horas, né? Então, neste sábado, né, da segunda semana do tempo pascal, eu gostaria de dividir essa oração da liturgia das horas, né, com vocês. Então, diz assim: ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai e concedei aos que creem em Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Como quarto e último passo da nossa Lexio Divina de hoje, da nossa leitura orante da Bíblia, nós somos propostos a contemplar Deus. Então agora não é mais o que falar, o que rezar, o que cantar, mas olhar para esse texto e contemplar Deus no nosso dia a dia. Olhar para esse texto e pensarmos se vimos e se vemos Deus presente conosco quando estamos com medo, quando estamos ansiosos, diante de nossos desafios. A proposta é olhar
pensar nesse texto e contemplar Deus no nosso dia a dia através do que Ele falou para nós nessa leitura. Como nós enxergamos Deus, como nós vemos Deus, como nós contemplamos Deus diante das coisas que se colocam à nossa frente, esses desafios, ansiedades, medos, problemas, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa casa, nas nossas relações, como maridos, esposas, filhos, filhas, na nossa comunidade, na nossa relação com os nossos irmãos de comunidade, como nós contemplamos Deus no nosso dia a dia. Se nós contemplamos Deus no nosso dia a dia, como? O que anda mais forte? A tua fé, o teu medo? O que anda mais forte? A tua ansiedade ou a tua esperança? O que anda mais forte? A paralisação diante do desafio ou a certeza da vitória? Também vamos pensar, contemplar Deus dessa forma no nosso dia a dia. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, obrigado por nos acompanhar, acompanhar aqui no Face da nossa paróquia, mais esse momento de Lectio Divina. É um prazer, estar aqui. Toda a nossa turma da Lectio Divina que está aí, capitaneada pelo Padre Luciano, que também estará conosco presente em alguns momentos na Lectio. A Lia Mária, ajudando, organizando tudo, colocando aí para que a gente possa estar servindo vocês, servindo a Deus e servindo aos nossos irmãos e irmãs, principalmente nesse momento de pandemia, em que eu volto a falar, é importante que a gente fique em casa. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Fique em casa, você não estará afastado de Deus. Deus está com você aonde você estiver. E também não estará afastado da sua comunidade. Nós estaremos juntos, como comunidade, rezando, orando, em vários momentos em que a gente está retomando para que a gente possa continuar em casa. Eu quero muito ir na comunidade. Pense muito antes de ir lá. Pense muito antes de ir lá. São muitas pessoas morrendo. Muitas pessoas morrendo. Então, se você vai ver se está muito cheio, liga para alguém, para que não chega lá, está cheio. Infelizmente, está com, não cheio, mas já com o limite permitido. Volte para sua casa, retorne daqui a 15 dias. Você que foi neste domingo, no próximo domingo, não vá para dar espaço a quem não foi. Vamos tentar nos organizar para que a gente possa viver em comunidade, em casa principalmente, mas quando você se sentir querendo muito ir à comunidade, pense antes de ir, vê se está cheio, ligue para alguém, se já está no limite, tem as agendas, para que a gente possa poder viver a nossa fé, mas com responsabilidade. E sempre falo, a gente usar o álcool em gel, lavar as mãos, usar a máscara e manter o distanciamento social é prova de amor. É amor um pelo outro. Quando a gente ama o outro, a gente se cuida e cuida do outro. Então vamos caminhar nesse sentido, de amor um pelo outro, para que isso possa passar logo, e que a gente seja vacinado o quanto antes, rezar para que essa questão da vacina também ande mais rápido, para a gente poder voltar à nossa vida normal, à nossa vida em comunidade, que a gente tanto ama. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E até a próxima Lectio Divina, todas quartas e sábados, às 8h30 da manhã, aqui no Facebook da nossa paróquia Santa Luzia, no bairro da Luz.
Um abraço, fique com Deus.